Boa tarde, camaradas. Estamos aqui para mais uma live de lançamento do livro Os Incansáveis. Tudo bem, camarada? O livro Os Incansáveis, que narra a história dos 5 primeiros anos desta ONG que vem revolucionando o judô brasileiro, o ICI, Instituto Camaradas Incansáveis. Livro Os Incansáveis, escrito em coautoria com o provavelmente maior jornalista esportivo brasileiro, Sérgio Xavier Filho, e em coautoria com os outros 2 administradores do ICI, Instituto Camaradas Incansáveis, Bagé Hayek e Christian Cesário. Todos aqueles interessados em adquirir a obra, não deixem de enviar e-mail para contato@icijudo.com.br contato@icijudo.com.br e adquira o seu livro Os Incansáveis, publicado pela editora Contexto, primeiro livro do selo Faixa Preta, que publicará textos maravilhosos e empolgantes sobre lutas. Os Incansáveis. Enquanto aguardamos nosso convidado especial do dia de hoje, Dr. Ítalo Rachid, entrar para fazer esta conversa incansável sobre longevidade saudável, vamos falar um pouco sobre o ICI e sobre a obra. Bom, o ICI, toda a história está muito bem descrita no livro. Ele foi constituído... Juvenil, tudo bem, camarada? Ele foi constituído há 5 anos atrás. Judocas de formação distinta. Eu era aluno do Sensei Ishii e depois aluno do Sensei Uchida, quando o Fábio, tudo bem? Quando ele encerrou as atividades da filial da Lapa, permaneci lá com o Sensei Uchida. Tudo bem, Juvenil? Pois muito bem. Já tinha uma grande amizade com o Bagé e com o Christian, adquirida nos campeonatos, excepcionalmente ou principalmente nos campeonatos de veteranos, os quais nós participávamos assiduamente. Estreitamos mais do que nunca esta amizade no Campeonato Mundial em Málaga, o qual o Cris foi campeão. Eu e o Bagé, infelizmente, perdemos na primeira luta aquela competição, mas nos aproximamos. E em 2015 o Sensei Ishii estava com problemas de saúde, a academia estava com problemas administrativos, estava fechada. E ele me convidou para assumir a academia. Naquele momento eu não me julguei preparado para enfrentar esse desafio sozinho. Dr. Ítalo Rachid, sensacional. Vamos aguardar aqui, vou dar acesso ao Dr. Ítalo. Estamos aguardando o Dr. Ítalo Rachid entrar. Dr. Ítalo, como está o senhor? Salve, nobre guerreiro! Ao seu lado, só posso estar em um estado. Ótimo! É sensacional. Doutor, deixa eu contextualizar a obra e logo eu passo a bola para o senhor. Perfeito. Eu estava nesse momento contando como nós nos encontramos em 2015, através de um pedido do Sensei Ishii para assumirmos a academia. O Sensei pediu para, durante 6 meses, nós treinarmos lá, para ele ter certeza de que a proposta era atendida por nós 3. Depois que isto aconteceu, nós começamos efetivamente a dar os treinos e organizar a administração do que nós rebatizamos como ICI, a primeira versão do ICI, que era Instituto Chiaki Ishii. Foram anos de 2015 até 2017 muito intensos, onde nós formamos uma equipe especialmente veterana de muita qualidade. O próprio Sensei Ishii retornou às competições e se sagrou campeão mundial de veteranos em 2016. Foi uma conquista incrível, né? Ele retomar os treinos e receber a medalha de campeão mundial do próprio Yasuhiro Yamashita. Em 2017, o Sensei Ishii passou por novos problemas de saúde e decidiu encerrar as atividades da sua última unidade, que era da Pompeia.
Todos nós passamos 6 meses treinando no projeto Budô, do Vinícius Erchov, até inaugurarmos o Coliseu, ou a nova sede do ICI, que se situa na Rua Barão do Bananal 475, inclusive a qual o doutor, sempre que está em São Paulo dando seus excelentes cursos, está lá para praticar um bom judô, né? E, bom, o ICI continuou crescendo em 2018, nós logo incorporamos um projeto social, o Sempre Bom. Hoje, entre atletas carentes e demais atletas, nós temos 250 atletas praticando. E em 2019 nós pensamos, pô, vamos contar essa obra aqui, que pode ser interessante para quem não conhece a história, e no mínimo é interessante para quem gosta de judô, quem gosta de uma boa história e quem sabe tem interesse em incrementar ou abrir o instituto. Nós apresentamos o projeto para o Daniel Pinsky, que era o diretor da editora Contexto. Ele gostou muito da ideia, nos apresentou para o Sérgio Xavier, que através de um trabalho de pesquisa muito extenso ao longo de um ano, acabou concluindo esta obra que nós estamos lançando na live do dia de hoje. Os Incansáveis, escrito pelo Sérgio Xavier Filho e publicado pela editora Contexto. Nesta obra, não é explícito, mas é de uma forma intuitiva. Aquele que ler vai ter contato com os 5 pilares do ICI. Mente de campeão, isto é, você se dedicar com intensidade máxima em tudo que você se propõe a fazer. Ser evolutivo, ou seja, buscar melhorar sempre, treino após treino. E eu abro um parênteses, cada um destes pilares aqui tem uma relação imediata com a própria vida, né? Você pode fazer isso no tatame e pode fazer isso na sua vida. Depois, ninguém põe a mão no meu kimono, é ter o domínio da gola e da manga e controlar e conduzir o seu oponente para uma posição de perigo para ele, de segurança para você. Mente campeão, ser evolutivo, ninguém põe a mão no meu kimono, nós por nós, assim, esse espírito de contribuição absurda com outro camarada. E aqui eu tenho que fazer mais um entre tantos reconhecimentos ao doutor Ítalo. Quando houve a pandemia e o ICI teve que fechar suas portas durante alguns meses, o doutor se dispôs de forma espontânea e corajosa a fazer uma conversa que visava principalmente manter o grupo unido nesse período de pandemia, que a gente não ia saber quando e como ia retornar. Depois disso, nós estamos com outra obra em edição. O doutor também deu seu depoimento como médico, como empresário. A conversa foi batizada como Jornada Heróica. E agora, mais uma vez, o doutor Ítalo está aqui conosco para falar sobre o 5º pilar do ICI, e que está narrado de forma sutil na obra Os Incansáveis. Quem quiser adquirir, mande e-mail para contato@icijudô.com.br, que é Longevidade Saudável. Este é o nome da própria empresa a qual o doutor Ítalo é o diretor científico, mas, além disto, ele é um ícone, um líder, uma referência para todos nós dos camaradas incansáveis, que conhecemos o doutor como atleta de judô, um atleta faixa preta, que inclusive já teve conquistas de relevância, mas vimos que a gente poderia praticar judô de uma forma diferente, de uma forma que nos permitisse praticar durante muito tempo com muita qualidade, através desse tipo de medicina preventiva que a Longevidade Saudável propõe e que o Dr. Ítalo é a grande referência e líder no Brasil. Este é o 5º pilar, sobre este pilar que nós vamos falar no dia de hoje. Doutor, a primeira live eu perdi porque a conversa foi tão empolgante e estourou o tempo. A segunda eu salvei e esta vai interessar principalmente aqueles camaradas incansáveis, né, e agregados que estão nos assistindo e que vão nos assistir depois. Então, primeiro, antes da gente falar sobre a própria longevidade saudável, que é um grande pilar do ICI, conta para nós quem é o Dr. Ítalo Rachid como profissional, como médico, como atleta e como camarada incansável. É isso aí, Guerreiro Mota. Prazer imenso participar das suas lives, pelo seu espírito empreendedor, corajoso, progressista, visionário
e revestido tudo isso de um enorme desejo de compartilhar o bem. Acho que esse é um dos atributos que mais me encanta nesse projeto do ICI, como a gente pode produzir o bem, como pode expandi-lo e como isso pode se tornar referência não só no esporte, mas como você bem pontuou, em todos os setores da vida, né? O Ítalo Rachid é um indivíduo que adora esportes, né, por já um histórico familiar. Comecei a praticar o judô naquela época, era cedo, né, 9 anos de idade, estamos falando do início dos anos 70, a maioria de vocês não era nem nascido ainda. 9 anos era uma idade muito precoce para se começar o judô. Eu comecei a praticar judô com 9 anos e entrei também num ritmo de competições muito cedo. Era uma outra filosofia, era uma outra maneira de se enxergar. Não existiam atributos como metodologia do esforço, fisiologia, limites, individualidade do treinamento. Era uma época heróica, onde acho que o Mota pegou um pouco disso. O professor batia de cipó nas pernas da gente quando você não aguentava o treino, né? Beber água era um insulto de enorme magnitude. Você pedir para parar um treino para tomar água, o sensei era capaz de lhe mandar embora para casa. Eu ouvi várias vezes o meu sensei dizer que tomar água era coisa de gente fraca, que o verdadeiro judoca não tem essa coisa de ceder aos apelos do corpo, tem que ir até o fim. De começar um treino e você pegar o cara mais forte, colocar nas suas costas e sair correndo, dando 50 voltas em torno do dojo, levando um cara aqui de 130 quilos nas suas costas. Então, todo esse contexto levou a uma previsível e expectada lista de lesões muito precoces, né? Eu comecei a competir muito cedo e comecei a me lesionar também muito cedo. O fato é que, para resumir a história, chegou ali meados da década de 90, o corpo não aguentava mais. Multilesionado, múltiplas fraturas, múltiplas limitações em estruturas vitais para a prática do judô, como ombros, joelhos. Então eu sentia tanta dor que eu não conseguia mais nem colocar um kimono. E parei porque o corpo pediu, pelo amor de Deus, para com isso. Então eu parei o judô mais ou menos em 97, 96. Fiquei afastado durante 16 anos. E ali em 2014, por força de alguns amigos do judô que me procuraram como médico, voltou aquela pressão. Disse: olha, doutor, vou dizer uma coisa para você, não existe aí judoca, o judoca está aí dentro de você, vamos voltar. E começou uma pressão danada, e sei que 2014 eu voltei. Foram 2 anos para o corpo parar de sentir dor, porque eu sentia dor do pé à cabeça, dormia e acordava sentindo dor, acordava no meio da noite, quando virava para um lado doía o ombro, quando virava para o outro doía o joelho, enfim. Foi um momento muito sofrido, eu confesso, eu pensei em parar novamente umas 100 vezes, e aquela voz interior que dizia, não desista, né? Então, mais ou menos 2 anos depois que eu voltei, o corpo começou a se entender. Eu comecei a fazer um trabalho multidisciplinar, que aí envolvia fisioterapia, envolvia fisiologia do esforço, envolvia nutrição, envolvia preparação física. Eu compus ao meu redor uma equipe de 6 profissionais, e foi aí que a coisa começou a acontecer. Hoje, eu posso dizer que pratico judô com grande prazer, e o corpo voltou a conversar com a mente, de maneira semelhante a quando eu era mais jovem cronologicamente, né? E essa história aí só nos faz reforçar, de fato, que o impossível só existe para quem acredita nele, né? Então, a partir de 2016, 2017, eu me encantei com esse projeto do ICI, me transferi de malas e cuias para o Instituto, passei a ser filiado ao Instituto, fui também me filiar à Federação Paulista, a qual sou filiado até hoje, e o médico surgiu de uma grande brincadeira, né, Mota? Quando eu conto essa história, muitas vezes as pessoas dizem: você está brincando. Eu estudei no colégio militar a vida inteira com o intuito de ser piloto. A minha vocação, pelo menos o que eu pensava que era a minha vocação, era ser piloto de caça, da Academia da Força Aérea. Quando terminei o colégio militar, eu tinha notas suficientes para entrar na Academia da Força Aérea, mas fui reprovado no exame de vista. Aquela época, estamos falando do final da década de 70,
o exame da AFA para a vista era mais rigoroso do que os exames técnicos de avaliação de capacitação técnica, e eu não tive qualificação para passar nos exames de vista. Voltei sem nenhum plano B. Mas eu tinha um amigo do colégio militar que o cara competia comigo pelas melhores notas, pelas melhores classificações. Era uma competição unilateral e patológica, né? E esse cara me fez uma provocação. Nós iríamos nos inscrever nos 3 cursos mais concorridos e iríamos ganhar a aposta aquele que obtivesse mais pontos. Então, naquela época, aqui no Ceará, onde eu estou essa semana, só existia um curso de medicina, que era o da Universidade Federal do Ceará, até hoje elencado como um dos 5 principais cursos de medicina do país. Era uma concorrência, assim, para vocês terem uma ideia, de mais ou menos uns 270 candidatos para uma vaga, né? Depois, o curso de informática na Universidade Estadual e o curso de engenharia civil na Universidade de Fortaleza. Eram os 3 cursos mais concorridos, e eu confesso que a minha grande motivação era ganhar a aposta, porque eu não podia perder. Eu não tinha dinheiro para pagar aquele valor que deslocadamente a gente apostou. Eu sei que, para resumir a história, nós fizemos essa competição, eu consegui passar nos 3 cursos. Na medicina, eu fiquei em 11º lugar, num curso absurdamente difícil. E a grande pergunta é, se passou nos 3, engenharia civil, tecnologia da informação e medicina, por que começou na medicina? Porque era o primeiro curso dos 3 que iria se iniciar. As matrículas e as aulas começavam mais cedo. Possivelmente, se engenharia fosse mais cedo, eu tivesse sido engenheiro. Se TI fosse o primeiro, hoje eu fosse um homem da tecnologia da informação, mas o destino quis que a medicina fosse o primeiro dos 3 cursos a começar. E aí eu comecei, e foi lá dentro do curso médico que eu despertei essa vocação que até então para mim era desconhecida, de gostar de ajudar, de me doar em função do bem do outro, né? E ali segui uma carreira na medicina, ginecologia até mais ou menos 15 anos de formado, e foi aí que eu conheci esse movimento. O movimento que naquela época chamava-se Anti-Aging Medicine. Conheci esse movimento nos Estados Unidos no ano de 1997, me encantei, descobri que aquela era a minha verdadeira vocação dentro da medicina, era manter pessoas saudáveis e não apenas tratar doenças, coisas que eu vinha fazendo até então na minha carreira profissional. E a partir daí, resolvi encarar essa decisão a sério. Fiquei lá nos Estados Unidos durante 4 anos fazendo um Board Certification nessa área, atingi o status de Board Certified Physician nessa área, e ali em 2001 retornei ao Brasil. Começamos a compartilhar esse conhecimento com outros médicos. Em 2005, montamos uma empresa de ensino médico, que é a Longevidade Saudável, e o trabalho acabou redundando em um grupo de médicos formados pela Longevidade, que hoje está próximo de atingir 9.000 médicos formados pelo nosso grupo, tendo em mãos a responsabilidade de zelar pela saúde de quase 3.500.000 vidas de brasileiros que espontaneamente optaram por esse modelo de saúde para as suas vidas. Então é uma história muito longa, eu procurei resumir aqui em alguns minutos. Doutor, no livro Os Incansáveis, eu recomendo para quem nos assistir agora ou vier assistir no canal do YouTube ou no IGTV, aparece de forma muito clara o protagonismo da longevidade saudável na formação dos atletas do ICI. E o papel do doutor como um verdadeiro mentor, um líder, né, que apresenta este conceito, que empolga as pessoas e que começa a formar um exército de pessoas, assim, entre aspas, assim, buscando ter uma vida mais longa e mais saudável. É assim, eu mesmo, como paciente do doutor e com tantos incansáveis que são pacientes também, posso falar em primeira pessoa da contribuição absurda que isso faz para a gente ter uma vida mais longa, mais produtiva e mais saudável. Porém, como muitos leitores, e quem quiser adquirir, mande e-mail para contato@icijudô.com.br, onde em muitos capítulos o Dr. Ítalo é mais do que um protagonista. Explique para nós o que é a longevidade saudável. Perfeito, Mota. A nossa ideia é muito simples, como são simples as ideias que mudam para melhor o nosso mundo, né?
Existe um modelo de medicina focado na intervenção quando um problema existe, uma doença, um descontrole, um desequilíbrio, uma comorbidade. E essa medicina que nós denominamos de curativa, ela é uma medicina muito nobre, ela é uma medicina muito importante e nós não iríamos de forma alguma aqui dizer que para uma coisa existir, uma outra tem que diminuir ou desmerecer o valor. É uma bobagem. Nesse mundo da medicina não existe mocinho e não existe bandido. Existe um indivíduo que sofreu uma torção no seu tornozelo e vai ter que consertar esse dodói, mas existem milhões de milhões de milhões de pessoas que precisam de um programa de manutenção preventiva para que nós possamos aumentar as chances de viver de uma forma plena e saudável. Igual quando você compra um carro, por exemplo. Eu gosto muito desse exemplo do carro, porque nós, seres humanos, somos máquinas, da mesma forma que um automóvel é uma máquina. Eu compro um automóvel e recebo lá no manual do proprietário a informação. Este carro tem que fazer uma manutenção preventiva com tantos mil quilômetros ou um ano, o que completar primeiro. Não está lá escrito que esse carro tem que vir quando tiver um defeito, ou parar o motor, ou acender várias luzes vermelhas no painel. As pessoas já têm uma cultura de entender que o carro tem que sofrer uma revisão, mesmo que ele não esteja sentindo nada. Quando a gente transfere esse raciocínio para o corpo humano, a coisa parece que você está falando de um outro assunto totalmente diferente. Mas como ir para o médico sem sentir nada? Vai mexer no que está quieto? Quem procura acha? Quem vai a médico sem sentir nada é hipocondríaco? Quando, na verdade, a razão primária que deveria levar qualquer pessoa ao médico é exatamente não estar sentindo nada. Para que nós pudéssemos traçar um programa de manutenção preventiva para manter essa pessoa saudável pelo maior tempo que for possível, quiçá todo o tempo de vida que ela tem na superfície desse planeta. O que é que a ciência nos mostrou ao longo das últimas décadas? Que 90% das doenças que acometem o ser humano ao longo do seu envelhecimento são evitáveis, não deveriam sequer existir. Eu estou falando de infarto, eu estou falando de diabetes, eu estou falando de osteoporose, eu estou falando de obesidade, eu estou falando de osteoartrite, eu estou falando de depressão, eu estou falando de hipertensão, doenças que matam milhões de pessoas em todo o mundo desnecessariamente, ou quando não matam, desabilitam ao ponto em que esse indivíduo vai perder não só sua qualidade de vida, mas vai passar a viver num mundo muito estranho de controlar os efeitos dos seus problemas, tomando medicamentos que nada mais fazem do que controlar esses efeitos. Então é um modelo que visa manter pessoas saudáveis. E esse objetivo começa exatamente com um alicerce que regula todas as outras coisas ou ideias que nós possamos desenvolver no sentido de manter pessoas saudáveis. Qual é o alicerce de uma vida saudável? Equilíbrio hormonal. Os hormônios são as moléculas sinalizadoras que controlam todos os processos de comunicação das nossas células. Espontâneo da produção hormonal a partir dos 30 anos de idade. Em média, alguns começam mais cedo, alguns podem começar um pouco mais tarde. Mas o grande fato, Mota, para dar exemplos bem simples para as pessoas entenderem, os hormônios não caem porque nós envelhecemos. Nós envelhecemos porque os hormônios caem. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, nós temos aqui na nossa frente um exemplo hipotético, 10 pessoas, sexo masculino, sexo feminino, não importa. 10 pessoas do sexo feminino. Essas 10 pessoas, mesmo tendo a mesma idade cronológica, ou seja, o mesmo tempo de fabricação, não estão com o mesmo estado de conservação. E para resumir, eu vou avaliar os hormônios dessas 10 pessoas de 40 anos de idade que estão aqui na minha frente. O que é que eu vou encontrar? Aquela pessoa que está envelhecendo mais rápido, de forma mais intensa e com os maiores riscos de desenvolver doenças, é exatamente delas todas. A que tem o menor nível de hormônios e aquela que tem as menores chances de adoecer e as maiores chances de viver longo e saudável é que tem os maiores níveis hormonais.
Quando a gente vai analisar estudos que acompanham pessoas por décadas a fio, são chamados estudos prospectivos. Esses estudos demonstram uma coisa muito clara. Esse grupo que é acompanhado durante 15, 20, 30 anos, as pessoas que vivem mais são as que têm níveis hormonais mais elevados. As que adoecem menos são as que têm níveis hormonais mais elevados. As que adoecem mais são as que têm níveis hormonais mais baixos. As que têm menores expectativas de vida, que morrem mais cedo, são as que têm níveis hormonais mais baixos. Conclusão: hormônios trabalham a favor da vida. E é daí que começa todo esse trabalho. Doutor, tendo essa visão totalmente preventiva e disruptiva da própria medicina, eu gostaria de saber, porque você já tem a trajetória no próprio Grupo Longevidade, onde você já formou 9.000 médicos que atendem milhões de pacientes, mas além da sua contribuição como atleta e conquistando títulos e já sendo um faixa preta, para quem não sabe, apenas assiste os cursos do doutor, conta um pouco para nós como foi a sua chegada ao ICI, como você viu assim os camaradas incansáveis e como aquela equipe simplesmente entendeu a importância na sua visão e com as suas palavras e você arregimentou um verdadeiro exército de defensores implacáveis da longevidade saudável. Olha, a chegada no ICI veio a convite desses 3 cavaleiros da Távola Redonda, Rodrigo Mota, Christian Cesário e Bagé Hayek, pessoas do bem que não só eu admiro, mas que acabou desenvolvendo uma relação de afeição e de amizade, e eu tenho os 3 aqui num cantinho muito especial do meu coração. Um dia, eles me perguntaram exatamente o que era que eu fazia, eu expliquei, eles entenderam de pronto aquela filosofia, exatamente o que eu estou explicando de maneira mais sucinta aqui para todos vocês, e, embora incansáveis, esses cavaleiros estavam bem desequilibrados metabólica e hormonalmente. Eles estavam não só ficando velhos, mas estavam também envelhecendo e perdendo qualidade de saúde, qualidade de vida, no momento em que todos acham que aquilo é normal, simplesmente porque a gente vai olhar a carteira de identidade. E essa carteira de identidade, onde está aposta lá a data do nascimento, é um dos fatores mais limitantes e paralisantes para a gente aplicar esse modelo em escala, porque as pessoas acabam se conformando. Mas eu já tenho 40 anos. Mas eu já tenho 50 anos. Nesta idade eu não posso isso, eu não posso aquilo, já é normal estar sentindo isso, aquilo e aquilo outro. Então, essa concepção de que a idade é o grande fator limitador dessa capacidade funcional é um dos nossos erros mais crassos e mais recorrentes e mais graves. Porque é através dessa crença infundada que nós vamos ficar paralisados e vamos nos conformar com essa ideia de que eu tenho que deteriorar simplesmente porque eu completei a idade tal. Então, a primeira provocação foi, o Mota me convidou para bater um papo lá com os principais atletas do Instituto, e nesse bate-papo eu expliquei que não é bem assim, que a coisa pode ser diferente, que embora medicina não seja uma ciência de fins, é uma ciência de meios, nós poderíamos começar a criar uma outra percepção a partir do momento em que nós entendêssemos que tinham muitas coisas desreguladas no organismo de muitos de vocês. Então, começou em fila indiana, Bagé, Cris, Mota. Nós identificamos uma série de problemas hormonais robustos que estavam comprometendo diretamente a performance, diretamente a capacidade funcional desses atletas, e eles começaram, em primeiro lugar, acreditaram na ideia, compraram a ideia, se dispuseram a abrir os seus corpos para que essas coisas todas que estavam faltando dentro deles fosse reposta, e aí nós colocamos todo o projeto na parte prática. Vamos ver o que é que acontece. Posso estar errado, pode não acontecer nada de positivo, mas tenho certeza de que nada negativo vai acontecer. Porque essas substâncias que nós estamos introduzindo no corpo de vocês, elas existem naturalmente dentro do nosso corpo. O que eu estou fazendo é só me comportando como um banco de fomento e emprestando um pouco desse capital hormonal, desse capital metabólico, um pouco de nutracêuticos, um pouco de micronutrientes para que
esta máquina fabulosa chamada corpo humano volte a funcionar a pleno vapor, a plena capacidade. E assim aconteceu com os 3 principais camaradas. A performance deles começou a impressionar e a empolgar os outros, e aí nós começamos a construir uma rede de influências dentro do ICI, que eu acho que hoje, né, Mota, não seria exagero nós dizermos que até transcendeu o escopo geográfico do ICI, e eu hoje cuido de vários atletas de outros institutos, mas que todos estamos unidos pelo judô, e acredito com alto grau de satisfação por parte da maioria deles. Isso é sem dúvida, doutor. Assim, esse protagonismo da longevidade saudável, que é narrado de uma forma sutil e bastante empolgante no livro, ele fica evidente não só assim na crença, quanto na melhora do desempenho do Bagé, do Christian, o Bagé que sagrou campeão mundial, o Christian pentacampeão mundial. Eu tive a minha dose de resultados também, mas muitos outros passaram a ser atendidos pelo doutor e entender esse conceito da prevenção da longevidade saudável. Eu realmente recomendo para aqueles que acreditam numa medicina preventiva, uma medicina de meios e não de fins, como você falou, doutor, que leia a obra Os Incansáveis, porque vocês vão ver até onde que o indivíduo pode chegar, acreditando e tendo disciplina na execução do que é proposto. Assim, doutor, é muito legal também na obra que o Sérgio Xavier ele consegue contar isso, mas para um leigo, que não tem esse conhecimento necessariamente médico, né? E isso é muito empolgante. Eu acho que é por isso que é um pilar do ICI. Nós queremos viver muito, viver bem e viver com saúde. E não precisamos ficar restritos ao ICI. Por maior que o instituto seja, sempre tem mais gente que pode ser beneficiada com essa ciência absurda que o doutor oferece. Para aqueles que moram em outros estados, que praticam outras modalidades, eu recomendo que leiam a obra Os Incansáveis para conhecer um pouco do impacto do Dr. Ítalo fez na vida de todos nós. E também, para adquirir é contato@icejudô.com.br, mas também não deixem de passar no próprio doutor ou em um dos médicos formados pelo doutor. Queria te fazer uma pergunta, doutor, que a gente já falou nas outras conversas, mas eu acredito que ela tem uma contribuição grande, até pelo momento que nós estamos vivendo. Como que a gente pode nos beneficiar da longevidade saudável para sairmos deste momento melhores fisicamente? Perfeito, perfeito. É isso aí, Mota. Então, uma das coisas importantes é nós termos a visão de que esse modelo não vai servir apenas para você melhorar a sua performance no judô. Esse modelo ele pode contribuir para melhorar a sua qualidade geral de saúde. Isso pode ser impactado ou impactar em todos os setores das nossas vidas, né? E eu falo muito isso, Mota. Você mesmo já me ouviu falando isso um punhado de vezes. O mundo, senhores, senhoras, não tem mais como pagar por doenças. Não tem mais como pagar, por exemplo, por aposentadorias. E isso está muito próximo de um ponto de ruptura, né? Nós temos aqui números que eu poderia estar discutindo com vocês. Dentro de mais 30 anos, nós vamos chegar a uma relação de 1,07 aposentado para 0,95 trabalhador nos países desenvolvidos. Então, a conclusão muito simples é que, até o final deste século, e este estudo produzido pela Comissão para Estudos do Envelhecimento Mundial, uma comissão multidisciplinar constituída de cientistas que pesquisam esse assunto no mundo inteiro, esses números já estão muito claros. A virada desse século não vai ter mais dinheiro para pagar aposentado. A aposentadoria vai ter que ser aposentada. Conclusão: para o indivíduo se manter no mercado de trabalho, ele não só vai ter que estar vivo, mas ele vai ter que estar saudável. Porque o ciclo de vida, estudar, trabalhar, se aposentar, vai estar extinto dentro de mais algumas décadas. Vai ser estudar, trabalhar, lazer. Estudar, trabalhar, lazer. Estudar, trabalhar, lazer. Até o fim da vida. E o princípio de manter esse ciclo novo, estudar, trabalhar, lazer, é estar saudável. Vai ser impossível manter o ciclo trabalhar, estudar, lazer, tomando 12 medicamentos, carregando uma cesta de medicamentos, babando pelo canto da boca ou alienado porque está tomando psicotrópico. Então, manter-se saudável é muito mais
do que a necessidade. Mantermos-nos saudável tornou-se uma obrigação ética para com você mesmo. Primeiro porque o modelo de tratar dodói, depois que a doença chega e dizer que aquilo é uma idade, é um modelo caduco e exaurido. Não tem mais como pessoas inteligentes continuarem aceitando o argumento patético de que o indivíduo tem que estar fora do mercado de trabalho porque aos 54 anos é hipertenso, ou está deprimido, ou está com osteoartrite deformante, não consegue mais pegar numa caneta. Esse modelo morreu. Só que a translação desses novos conhecimentos para a prática médica do dia a dia leva em média 17 anos. Olha a coisa grave que eu estou dizendo a vocês. Os estudos atuais mostram que leva em média 17 anos para que um novo conhecimento seja adotado no consultório de um médico tradicional. É como se nós estivéssemos hoje no presente praticando a medicina embasada em conceitos que eram verdadeiros no início do século XXI, início dos anos 2000. Não tem mais cabimento, partindo do princípio que a cada 3 anos o conhecimento duplica na medicina. Para vocês terem uma ideia, nós levamos 10 mil anos para aprender tudo que sabemos em medicina até hoje. Vai precisar nós chegarmos apenas no ano 2023, o dobro da quantidade de informações que levamos 10 mil anos vai ser produzido nesses próximos 3 anos. Conclusão, essa discrepância entre a velocidade que o conhecimento é produzido e as pessoas do outro lado estão sabendo, precisa ser encurtada. Então, Mota, uma das coisas mais absurdamente importantes que você me perguntou aqui, eu posso mostrar. Eu vou tentar virar esse gráfico aqui para vocês. Não sei se dá para ver. Mas esse aqui é um estudo recente, produzido lá na Ásia, um estudo multicêntrico, com 780 indivíduos positivos para o coronavírus. Tá? Aí não é uma questão do sujeito estar em dúvida se a pessoa tem risco ou não. Não é ter risco, a pessoa já estava com o vírus. Aí o que é que os pesquisadores observaram? Uma coisa patética. Nesse grupo de pessoas que estava infectado por coronavírus, tinham pessoas totalmente assintomáticas, tinham pessoas com sinais de uma gripe muito forte, tinham pessoas com obstrução respiratória que estavam dentro da UTI e tinham pessoas que foram sepultadas. Aí vem a pergunta, como é que o problema é o vírus e eu tenho um grupo com o vírus totalmente assintomático e tenho outro grupo com o mesmo vírus que está sendo sepultado nesse exato momento? E olha o que é que o estudo mostrou. Aqui está a taxa de mortalidade e aqui está o nível de vitamina D de todas essas pessoas do grupo que foram testadas. O que é que vocês estão vendo aqui? Que quando essas pessoas se encontravam no nível de vitamina D sérico, o nível sanguíneo de vitamina D abaixo de 19, 100% de mortalidade. Não sobreviveu uma única pessoa com coronavírus, quem estava abaixo de 19 picogramas por ml de vitamina D. Eu repito, olha o que eu estou mostrando aqui. 100% de mortalidade no grupo que estava abaixo de 19. Do outro lado, o grupo que estava acima de 34. Vocês estão vendo aqui quanto de mortalidade? 0% de mortalidade. Não houve um único óbito no grupo que estava com nível de vitamina D acima de 35. Conclusão do estudo acachapante. O fator mais importante para lhe proteger de coronavírus não é a idade, não é você ter doenças paralelas, ser branco, ser sexagenário, ser negro, ser gordo, ser hipertenso. É você ter um nível baixo de vitamina D. E o que é o nível baixo de vitamina D? Qualquer coisa abaixo de 50 é um nível baixo, porque a vitamina D é o principal modulador do sistema imunológico. Ela pode disparar uma reação tão violenta contra esse vírus que não dá tempo nem dele se replicar. É por isso que esse grupo estava assintomático. Do outro lado, essa reação pode surgir lenta demais e tarde demais no momento em que esse vírus já tomou conta do seu organismo. Então, quem determina a gravidade é o nível de vitamina D. Aí eu, obviamente, Mota, que sei qual é a pergunta que vai surgir. Mas, doutor Eto, como é que um estudo tão absurdamente importante como esse não é do conhecimento dos outros profissionais, é do conhecimento. Mas o problema, Mota, e amigos que estamos aqui, é que, infelizmente, boa parte da medicina é patrocinada pela indústria da doença.
E essa molécula chamada vitamina D, que na verdade é um hormônio esteroide, que controla 80 funções do nosso corpo e é responsável pela ativação de quase 4.000 genes, essa substância não pode ser patenteada por laboratórios de medicamentos. Como ela não pode ser patenteada, ela não gera lucro. Como ela não gera lucro, vamos deixá-la de lado, não vamos falar nada e vamos ficar pateticamente esperando a vacina, que não vai ter eficácia, porque o coronavírus é um vírus mutante. De novembro do ano passado para cá, quando ele foi descoberto, ele já sofreu 3.104 mutações. Aí a pergunta que eu faço a vocês é: aonde que eu não consegui entender que não vão ser desenvolvidas 3.104 vacinas para o vírus? Porque uma vacina só vai combater uma linhagem. As outras 3.103 vão estar fazendo o quê? Contaminando essa pessoa do mesmo jeito. Então, está esperando por uma vacina. É uma enorme palhaçada, é uma grande brincadeira com a vida humana, e se nós tivéssemos realmente um problema de saúde, esse problema estaria sendo resolvido em 2 tempos. Fornecer vitamina D gratuitamente para a população, para manter os níveis séricos elevados, para que a pessoa mesma tenha a capacidade de se defender, sem precisar de remédios, sem precisar de vacinas. E essa é a base de uma vida saudável, conhecimento. Então você, Mota, que já ouviu a minha intervenção várias vezes sobre esse assunto, lembra de quantas vezes eu já falei que acima de todas as doenças desnecessárias, nós temos uma doença gravíssima, que é pandêmica, é uma pandemia crônica. Essa doença chama-se ignorância e nós precisamos começar a tratar essa doença o mais rapidamente possível, porque as pessoas estão sendo enganadas. Aqui é evidência, ó. De novo, 100% de mortalidade quem estava abaixo de 19. 100% de óbitos. Não sobreviveu uma pessoa. 0 óbito. Não morreu uma pessoa. Quem estava com o nível sérico acima de 35. Então, o que nós estamos vivendo nesse momento é uma grande palhaçada, é uma grande opereta bufa que foi montada em cima dos interesses da indústria da doença. Quando você vê uma organização que deveria ser isenta e séria, como a Organização Mundial de Saúde, ser patrocinada, não sei se vocês sabem, 70% das verbas que patrocinam a OMS vem da Fundação Bill Gates. Tem alguma coisa muito errada nesse negócio. Como é que uma estrutura particular pode financiar, custear e patrocinar uma organização que precisa ser cientificamente isenta? E é óbvio que o sujeito que patrocina 70% da OMS tem algum interesse muito grande. E o que é que o Bill Gates está querendo? Lucro sobre as vacinas. É essa a grande história que a gente tem que começar a contar aqui. Começa da onde? Tratando essa doença chamada ignorância. E essa doença só pode ser tratada com informação de qualidade. É disso que nós estamos falando aqui. Doutor, realmente eu vendo esse dado, eu não tinha tido acesso a esta pesquisa, mas eu me lembro bem na nossa primeira conversa que a gente teve com os incansáveis, quando o Instituto estava fechado, o senhor deu a orientação para todos nós de tomarmos vitamina D. Felizmente, assim, todos seguiram, não houve nenhum caso mesmo, então, de certa forma, o Instituto corrobora os resultados desse estudo. E eu fico bastante feliz de ver esse resultado, não só por estar com uma boa saúde e os outros demais camaradas estarem, mas por sabermos que nós temos um líder, um mentor sério e que propõe uma medicina que todos, se não os camaradas incansáveis, mas muito mais pessoas deveriam ouvir e se beneficiar. Quem quiser conhecer a contribuição do Dr. Ítalo, não só em tempos pandêmicos, mas também no esporte, não deixe de adquirir o livro Os Incansáveis. Basta enviar e-mail para contato@icijudô.com.br e vão entender como o Dr. Ítalo promove uma revolução não só para 9.000 médicos, para 3 milhões de pessoas, mas também dentro do ICI, onde todos nós acreditamos e seguimos as orientações do doutor. Doutor, uma outra pergunta, como esta live, algumas pessoas estão perguntando, ela vai ficar gravada no canal do IGTV, vai ficar gravada no canal do YouTube Dessa vez também. você vai gravar, né, mano? Eu faço questão de gravar, né? Mas eu queria saber, doutor, tem muitos judocas ou pessoas amantes das lutas, atletas,
que vão adquirir a obra e vão querer entender um destes pilares do ICI, que é a longevidade saudável. Então, como que é a sua visão da longevidade saudável para aqueles que praticam atividade física e para aqueles que praticam atividade física durante muitos anos, a ponto de se tornarem veteranos? Perfeito. Olha, se eu pudesse compor aqui para todos vocês uma receita básica, é lógico que essa receita ela não pode ser linear, porque nós, seres humanos, temos necessidades metabólicas diferentes, necessidades hormonais diferentes, temos características genéticas e epigenéticas que nos fazem criaturas únicas. Então, não existe um único ser humano igual ao outro dentro desse planetinha que nós habitamos. Mas, por outro lado, existem algumas coisas que são bem básicas para cada um de nós. Por exemplo, se você me perguntar de onde começa o programa para uma vida saudável e para uma longevidade saudável, pelo intestino. O intestino, hoje, já há uma séria discussão científica aí na medicina, Mota, de que talvez o intestino seja o nosso primeiro cérebro. O cérebro seja o nosso segundo cérebro. Então, manter o intestino funcionando de maneira adequada, através da identificação e correção de condições como a disbiose intestinal, a hiperpermeabilidade intestinal, a toxicidade intestinal. Existem programas que nós podemos fomentar para desintoxicar, limpar os intestinos de várias coisas que eles vão acumulando e aquelas substâncias tóxicas vão se depositando na superfície do lumen intestinal. Como é que a gente pode eliminar esses tóxicos? Como é que a gente pode corrigir essa condição de disbiose intestinal, hiperpermeabilidade, que 80% da atividade imunológica no corpo humano ocorre no intestino? Então, um intestino em má qualidade vai repercutir em uma imunidade de má qualidade e uma má imunidade pode repercutir em doenças em todos os setores possíveis e imagináveis que vocês possam conceber. Então, intestino. Segundo, nós conhecermos o poder de alguns alimentos tóxicos e pró-inflamatórios que não são digeríveis por seres humanos. Por exemplo, glúten é uma aberração. Não existe tolerância ao glúten. O ser humano não tem capacidade de digerir glúten. O glúten, a gliadina, é uma macroproteína que não consegue ser quebrada no nosso corpo. E aqueles fragmentos que não são quebrados até ao nível de aminoácidos simples vão produzir reações de anticorpos pelo nosso sistema imunológico, que vai atacar estruturas não só dessa proteína, mas estruturas do nosso corpo. Então, existem pessoas que consomem glúten e vão ter doença, como, por exemplo, a doença celíaca, e vão ter pessoas, como todos os demais seres humanos, que vão consumir glúten e vão ter problemas inflamatórios que podem desaguar em doenças até o fim da vida. Então, glúten não é um alimento inteligente, digerível para os seres humanos. Leite de vaca. Não é possível que o ser humano não entenda que filogeneticamente ele não é um ruminante, ele não tem semelhança com a vaca, e um animal que é bom, um alimento que é bom para um bezerro, é completamente antifisiológico e pró-inflamatório para nós seres humanos. Então, glúten, leite de vaca, óleo de cozinha, açúcar e alimentos à base de soja não fermentada são alimentos que podem produzir uma profunda e crônica reação inflamatória dentro do nosso corpo e produzir doenças que vocês estão longe de imaginar. De uma demência de Alzheimer, a uma depressão, a uma obesidade, a uma hipertensão, a uma artrite, a um diabetes. Podem estar sendo gerados por estes tais alimentos inflamatórios. Desequilíbrios hormonais. É necessário identificar e corrigir aonde que estão esses desequilíbrios, qual o tamanho, quais os hormônios que estão em queda, qual é a melhor maneira de repor, qual é a dose, qual é a combinação, por quanto tempo, que critérios de revisão e reavaliação e de quanto em quanto tempo isso tem que ser revisto. Então, manter esses hormônios em equilíbrio é outro passo fundamental na direção de uma vida mais saudável, de uma vida plena, de uma vida produtiva e, óbvio, alinhando a otimização metabólica, a correção alimentar, a correção dos distúrbios hormonais, ter uma cabeça boa. É fundamental que a mente, o corpo e o espírito estejam alinhados em uníssono, né? Não adianta você ter hormônios bons e uma cabeça ruim. Não adianta você estar em um processo de reequilíbrio hormonal e comer tudo errado, tudo virado de ponta cabeça. Tudo isso tem que estar em equilíbrio.
Então, o que é que nós buscamos fazer com o nosso trabalho no nosso dia a dia? Mostrar para as pessoas que não existem segredos. Mostrar para as pessoas que os segredos estão nas nossas escolhas, que são motivados pela qualidade da nossa informação e buscarmos equilíbrio em tudo isso. Não existe uma fórmula mágica. Existem pequenos itens que se associam de uma maneira individual para cada um de nós e que podem produzir uma enorme diferença entre nós vivermos de uma vida de uma forma plena e saudável e longa ou vivermos de uma forma não saudável, com sofrimento, com doenças e com problemas desnecessários. Essa é que é a diferença. Conhecimento é a base que faz toda a diferença. Não, doutor, eu estou muito feliz com esse depoimento seu, de certa forma, porque corrobora o trabalho do Instituto. Afinal, assim, todos somos pacientes e acreditamos no trabalho da longevidade saudável, no seu trabalho. Não é à toa que a longevidade saudável é um pilar do ICI. Eu quero convidar todos que estão nos assistindo e que vierem nos assistir e têm interesse nessa temática da longevidade, que eu acho que tinha que ser obrigatória até, né, para qualquer um, né, para ler este livro, porque de uma forma bem sutil e empolgante, vocês vão ter contato assim, prático dos benefícios que pessoas que acreditam na longevidade saudável, que acreditam no Dr. Ítalo Rachid, podem ter na sua vida. Estamos falando de atletas que compõem o ICI, que conquistaram títulos mundiais aqui. Inclusive você, né, Mota, que não está se incluindo nesse rol aí, por humildade, né? Você esqueceu de dizer para todos que estão nos assistindo que você foi medalhista no último campeonato mundial, terceiro lugar, mas como você é tímido e humilde, como você não diz, eu digo aqui, este é o incansável medalhista em mundial também, tá, gente? Só para vocês saberem quem é que está aí falando nessa live. Sem dúvida, falo por todos e por mim também que este sonho realizado só foi possível pela longevidade saudável, pela orientação ministrada pelo Dr. Ítalo. Doutor, eu tenho algumas perguntas, porque eu estou vendo que tem muitas pessoas interessadas. Médicos interessados em se aperfeiçoar na longevidade saudável, qual o contato, como que eles podem estudar e, assim, se formar, por assim dizer, na longevidade saudável. Perfeito. Pacientes do Ceará e de fora, como é que eles podem procurar o Dr. Ítalo ou algum médico capacitado? Então, dê uma orientação para que essa contribuição assim magnífica que você dá no ICI, no qual nós temos um orgulho absurdo de tê-lo como mentor e faixa preta, possa ser expandido para as pessoas que estão nos assistindo. Perfeito. Colega médico que quer ser introduzido a esse tema, nós temos um curso introdutório que ocorre 3 vezes ao ano, é um curso de 95 horas, praticamente 85% desse curso é na plataforma EAD, o teleensino, através da plataforma Canvas. Nós nos encontramos durante 2 dias para a parte prática, utilizar todo esse conhecimento teórico para a vida do médico, ele ser o objeto do seu próprio estudo. Porque eu digo sempre, até brinco, se esse modelo, Mota, funcionar no médico, funciona em qualquer pessoa. Porque médico é bicho complicado, né? Então, começar logo pelo mais desafiador. Fazer isso funcionar no médico, ok? Aí, ele conclui o introdutório. Deseja aprofundar o conhecimento? Nós temos uma pós-graduação lato sensu, que dura mais 19 meses, são mais 440 horas de estudos, e aí o colega está preparado para aplicar esse modelo no seu dia a dia, independentemente de qual especialidade ele tem. Na parte do cidadão, né? Eu tenho um tempo muito limitado de atendimento, infelizmente, o meu maior tempo é dedicado ao ensino. Eu atendo 5 dias por mês em São Paulo e atendo 3 dias por mês no Ceará. As pessoas que querem uma avaliação nessa área, existem médicos maravilhosos, colegas fantásticos, pessoas competentíssimas, distribuídas por todo o território brasileiro, e vocês podem acessar o nosso site, que é longevidadesaudável.com.br, e lá nós temos um setor que pode referenciar, contribuir para que nós possamos indicar um médico pertinho de você. Ah, eu estou aqui em Espírito Santo, em Vitória. Poxa, você pode procurar os doutores fulano, tais. Estou no Rio de Janeiro, estou no Rio Grande do Sul, estou no Amazonas. Hoje nós temos médicos distribuídos por todo o território brasileiro, então, graças a Deus, você não precisa esperar por mim para fazer uma avaliação. Você pode fazer uma avaliação
com qualquer um dos médicos que já foram formados pela Longevidade Saudável, e eles estão aí disponíveis para vocês em todo o território brasileiro. Doutor, eu salvarei o conteúdo hoje, portanto, termino com um pouco de antecedência. Tenho que encerrar agradecendo imensamente a sua contribuição, não só presencial, como material humano, um faixa preta, um competidor, como um mentor do ICI mesmo. Nesse período pandêmico, houve pelo menos 3 ocasiões que o doutor teve essas conversas, primeiro para manter o grupo unido, depois para promover um trabalho específico, e agora para promover o lançamento da obra Os Incansáveis. Aqueles que têm interesse em ter contato de uma forma lúdica e empolgante com a longevidade saudável, tem que ver aqui, vão ver a contribuição, o dedinho lá do doutor, o cérebro do doutor funcionando e formando muitos e muitos campeões no judô, pelo menos, né? Eu espero que também na vida o futuro vai nos dizer. Perfeito. Então, assim, meu mais sincero, muito obrigado pela sua generosidade e parabéns, né, doutor? Cada conversa que a gente tem é um absurdo de conhecimento, de motivação que você passa para mim e para todas as pessoas que estão nos assistindo. Um grande abraço, doutor Ítalo Rachid, o mentor do pilar do ICI da longevidade saudável. Arigatou negashimasu. Até a próxima, se Deus quiser.